Paz do Senhor, meus irmãos. Um bom dia a todos. Vamos iniciar agora mais um estudo da Palavra do Senhor. Amém? Pega a sua Bíblia, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus ele possa abençoar grandemente, poderosamente a sua vida, a sua casa, toda a sua família, que todos possam ser alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Nosso Deus é um Deus misericordioso, nosso Deus ele é um Deus bondoso, ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, abre ela no livro de Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 34. Glória a Deus. Alguns irmãos já estão chegando, que maravilha. Que bênção, glória a Deus. Nossa irmã Jaqueline já está com a gente. Que Deus abençoe nossa irmã Jaqueline, toda a família. Josemar, que Deus abençoe nosso irmão, nosso amigo. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, meu irmão. Nossa irmã Joana Teles também já está com a gente. Que Deus abençoe imensamente, grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vários irmãos já estão entrando. Pegue a sua Bíblia, meu irmão. Abra no livro de Marcos, capítulo 15, versículo de número 34. Nossa irmã Jocinelli também já está com a gente. Que maravilha. Que Deus abençoe nossa irmã Jocinelli grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Livro de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Glória a Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de toda adoração. Pedimos que neste momento o Senhor venha falar conosco por intermédio da Sua palavra. Nos dê entendimento, Espírito Santo de Deus, das Escrituras. Nós queremos compreender. Nós queremos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Conhecer o Senhor e a Sua vontade, para que possamos viver para a Sua glória somente. Em nome de Jesus Cristo. Peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que está conosco nesta live, concedendo a eles entendimento da Sua palavra, que possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e que possam levar a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou ler mais uma vez a palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Se alguém puder colocar para a gente esse versículo, alguns irmãos já estão chegando, que maravilha. Nossa irmã Marielle, que Deus abençoe a irmã Marielle, irmão Vinícius, né? Toda a família, que Deus abençoe grandemente. Nosso irmão Luiz Amorim, que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vários nossos irmãos estão entrando, que bênção. Amém? Livro de Marcos, capítulo 15, verso de número 34. Marcos, capítulo 15, versículo 34. Diz assim a palavra de Deus. Se alguém puder colocar aqui nos comentários para a gente, porque aí, conforme vai entrando as outras pessoas, elas já estão vendo já o versículo já colocado aí nos comentários. E será uma bênção. Conforme a gente vai falando sobre o assunto, sobre a palavra, o versículo já vai sendo colocado nos comentários. Amém? Em nome de Jesus. Se algum irmão puder colocar, Marcos 15, 34. A hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparastes? As palavras do Messias, elas são de difícil compreensão aqui. Por quê, pastor? Pelo que sabemos sobre a natureza impecável de Jesus. Sabemos que Cristo não tinha nenhum pecado. Sabemos quem Ele era, sabemos que Ele era o Filho de Deus e é o Filho de Deus. Sabemos do relacionamento, até estudamos sobre isso, do relacionamento perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabemos
Então, essas palavras se tornam palavras de difíceis compreensão, né? Nessas palavras, Cristo, ele não apenas ele está clamando a Deus, mas como um consagrado professor. Ele está também direcionando essas palavras para todos aqueles que estão vendo aquela cena. Ele está mostrando aos leitores da palavra uma das maiores profecias, uma das profecias mais importantes, messiânicas do Antigo Testamento. Vamos passar pelo Salmo, Salmo de número 22, versículo 1 ao 6. Salmo 22. Versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Deus meu, Deus meu. Salmo 22, versículo 1 ao 6. Diz assim: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noites, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos no primeiro e no segundo versículo o próprio Messias, onde ele está consciente de que Deus o desamparou e se fez surdo ao seu clamor. Quando vemos aqui no primeiro e no segundo versículo, é o que diz: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de mim, se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Aí ele diz: Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Olhando esses dois versículos, primeiro e o segundo versículo, o próprio Messias ele está consciente de que Deus o desamparou e que Deus se fez surdo ao seu clamor. E no quarto e no quinto versículo, a angústia sofrida pelo Messias, ela se torna mais aguda. Porque diz assim a palavra, no versículo 4 e 5: nossos pais confiaram em ti. Jesus dizendo para o Pai: nossos pais confiaram em ti, Senhor. Confiaram eles e tu os livraste. A ti eles clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. O Senhor os ouviu, o Senhor respondeu, o Senhor os atendeu. A angústia do Messias se torna uma angústia mais profunda. Enquanto ele se lembra da fidelidade pactual de Deus para com o seu povo, ele declara: os nossos pais confiaram em ti e tu os livrastes. Tu os livrastes. Eles confiaram em ti e eles não foram confundidos. Eles não foram confundidos. Nunca houve, meus amados irmãos, um episódio na história do povo da aliança em que um justo clamou a Deus e Deus não livrou, e Deus não respondeu. E é isso que Jesus está dizendo. Porque quando olhamos para o Messias aqui neste texto, nós vemos que o Messias imaculado, ele está pendurado sobre um madeiro totalmente desamparado. E ele está dizendo: todos eles clamaram. Ele está deixando bem claro aqui, no quarto e no quinto versículo. Ele lembra de toda a fidelidade pactual de Deus para com o seu povo. E ele declara: os nossos pais confiaram em ti. Confiaram e os livrastes, confiaram em ti, não foram confundidos. Mas está dizendo: eu estou clamando e o Senhor se faz surdo ao meu clamor. Então fica
duas perguntas que eu faço aqui, porque são duas perguntas que não se calam aos corações de todo leitor da Bíblia Sagrada. E uma pergunta é: qual a razão do abandono de Deus? A primeira pergunta: por que Deus desamparou Cristo naquela cruz? Quero agradecer a irmã Mariela por ter colocado aqui o versículo, Marcos 15:3, está aqui, meus irmãos. Os irmãos que estão chegando, é sobre o que nós estamos pregando. Marcos 34. Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então aqui eu faço duas perguntas, porque Jesus ele está pendurado no madeiro e ele está desamparado pelo Pai. O Pai se faz surdo ao seu clamor. E nunca houve um episódio na história do povo da aliança em que um justo clamou a Deus e não foi livrado. O salmista diz: eu nunca vi o justo desamparado, nem a tua descendência mendigar o pão. O justo eu nunca vi desamparado. Agora o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, ele está cravado numa cruz, desamparado pelo seu Pai. O Pai, o qual ele tem uma plena comunhão com o Pai. Plena comunhão, porque é a mesma divindade, em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é a mesma divindade, um só Deus. Então a comunhão deles são plena, são verdadeira, é pura. E agora ele está dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele está olhando para o céu cravado no madeiro, dizendo: Deus meu, por quê? Por que tu me desamparaste? Alguns ministros vão dizer que Deus não o desamparou e que ele estava usando isso de uma forma de expressão, expressando algo diferente, mas não é. O Pai o desamparou naquela cruz. Ele foi desamparado e ele está perguntando por quê? Por que, Pai, que o Senhor me deixou? Por que o Senhor me desamparou? Por quê? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Segunda pergunta. A primeira pergunta: qual a razão do abandono de Deus? A segunda pergunta: por que ele virou as costas para o seu filho unigênito? Jesus ele vai responder essas questões, que são questões plenamente perturbadoras, em seu lamento no versículo de número 3. Ele faz uma firme declaração dizendo: Deus, tu és santo. Ele fala bem claro: tu és santo. Lembra que eu disse, nós fizemos aqui, eu fiz duas perguntas. Uma pergunta é: qual a razão do abandono de Deus? E a segunda pergunta é: por que ele virou as costas para o seu filho unigênito? E Jesus ele vai responder esta pergunta no verso número 3. No verso número 3 de Salmo 22, nós lemos Salmo 22 de 1 a 6. E nós vamos ler a resposta de Jesus. Por quê? Qual a razão do abandono de Deus em questão a Cristo? E a resposta encontramos no verso número 3. Ele faz uma firme declaração. E ele diz: Deus é santo. Deus é santo. Ele é tão profundo isso, que no verso número 6, no versículo de número 6, ainda no livro de Salmos, ele admite o indizível. Ele se tornou um verme, não mais um homem. No verso de número 3 ele responde o porquê o Pai o desamparou: porque ele é santo. E no versículo de número 6 ele admite o indizível. Ele se tornou um verme, não mais um homem. Por que Cristo falaria isso de si mesmo com uma linguagem tão degradante? Será que ele se via um verme porque ele se tornara o opróbrio dos homens, o mais desprezado entre os homens? Será que é por isso que ele está dizendo isso, que ele se vê como um verme? Porque todos os homens passam perante ele e maneiam a cabeça, balançam a cabeça, desfazem dele, não querem estar perto dele. Será que é por isso que ele se sente como um verme? Será que é porque as pessoas estão o desprezando? Será que é porque as pessoas estão deixando ele, estão abandonando ele? Será que é porque alguns têm vergonha dele, que ele está dizendo: eu sou um verme? Ou havia uma razão maior? Afinal,
Ele não clamou, Deus meu, por que as pessoas me desamparam? Ele não disse isso. Isso é bom de trazer para a nossa vida. Jesus ele diz sim, tu és santo. E ele vai trazer para ele, eu sou um verme. A condição que ele se encontra ali naquela cruz. Mas não é porque as pessoas estão desamparando. Porque ele não disse assim, olha, Deus meu, por que as pessoas me desamparam? Mas ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque tu me desamparaste. Não é a questão das pessoas. Isso aqui nós trazemos abrimos um parênteses e aprendemos uma lição extraordinária. A questão não é o que as pessoas pensam a meu respeito ou a teu respeito, mas o que Deus pensa. Jesus aqui, ele não vivia para obedecer as pessoas ou para agradar as pessoas. Ele não veio para agradar as pessoas, ele veio para agradar a Deus. Assim é a nossa vida, nós devemos viver para a glória das pessoas, devemos viver para a glória de Deus. Aí encontraremos o sentido da vida. Muitas pessoas não conseguem encontrar o sentido da vida, não conseguem encontrar a verdadeira paz, não sabem nem o porquê que está vivo, porquê que eu estou na terra. Você só vai encontrar essa verdadeira paz que excede todo entendimento quando você entender que você não está aqui para o bel prazer das pessoas, para que as pessoas gostem, para que as pessoas amem você. Você está aqui para agradar a Deus. Você é um vaso na mão do oleiro, sendo moldado para o prazer do oleiro somente. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo assim, olha, eu sou um verme, no Salmo 22, verso 6. E tu és santo, no versículo 3. Tu és santo, eu sou um verme. Ele não está dizendo isso porque as pessoas o desampararam. Ele não se sente um verme porque as pessoas o desampararam. Ele se sente um verme porque o Pai o desamparou. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque tu me desamparaste, não é as pessoas. Os que estão indo embora, Pai, não tem problema, porque as minhas ovelhas, elas ouvirão minha voz, e eu verei o fruto desse sacrifício. Agora, porque tu me desamparaste? Porque tu me desamparaste? Porque tu me desamparaste? Tu és santo. Aqui está a causa. A resposta, ela está também em Isaías 53, no versículo de número 3 ao 5, se alguém puder colocar para a gente. Livro de Isaías 53, versículo 3 ao 5. Ainda estamos na pergunta, por que tu me desamparaste? Por que Deus desamparou a Cristo? E a resposta está em Isaías 53, versículo 3, além de a resposta está também no livro de Salmo, de número 22, versículo 3, tu és santo. Entramos para Isaías, onde Deus responde, onde a palavra responde, onde a Bíblia diz, sempre a Bíblia responde na Bíblia. Não é a mente do pregador. A Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todo aquele que crê. Você crê, meu irmão? Você crê em Jesus? Todas as suas iniquidades, ainda que você nem tivesse nascido. Isso é glorioso, isso é extraordinário. Você não havia nem nascido, mas você já existia nos planos de Deus, na mente de Deus. Então todas as suas iniquidades Deus fez cair sobre Cristo naquela cruz. Todos os teus pecados foram punidos no Calvário. Todas as suas transgressões foram punidas no Calvário. Isaías 53, 3 e 5. Agora eu te pergunto, quem poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem poderá levantar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É como diz Romanos 8,30, o que predestinou, esse também chamou. Ele te chamou para a fé, para justificar você, porque Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Você é alguém predestinado por Deus. Antes da fundação do mundo, Deus tinha você em seu pensamento, em seu coração, em seus projetos. Você já estava na mente de Deus, nos planos de Deus. Por isso Cristo foi para a cruz, pelos meus e pelos teus pecados. Ele levou naquela cruz os meus e os teus pecados, e o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje nós somos sarados porque Cristo foi para a cruz no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Ele se vestiu dos meus e dos teus pecados, aleluia, e nos vestiu da sua justiça.
A morte que nós merecíamos, Ele sofreu, para que pudéssemos ter vida. Aí entendemos o porquê que Ele foi desamparado na cruz. Ele foi desamparado na cruz para que eu pudesse ser amparado e não morresse a morte que eu merecia. Nós, irmãos, a gente fala para Deus: Deus, me dá o que eu mereço. Sabe o que nós merecemos? A morte. É a morte que nós merecemos. Nós merecemos o castigo eterno. Mas você merecia a morte, eu merecia a morte, e Ele nos deu vida. Nós merecíamos a ira de Deus e Ele nos deu o seu amor. Então você não pode dizer que você é alguém que não é amado por Deus. Você é amado por Deus. Não é porque Deus não aprovou a ficha daquele carro, não é porque Deus não trouxe de volta aquela pessoa que você amava, que Deus não te ama. O amor de Deus não está alinhado, relacionado às coisas pequenas e passageiras deste mundo. O amor de Deus foi demonstrado em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nossa irmã já colocou aqui, ó, maravilha, eu agradeço. Isaías 53, versículo de número 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Vou ler daqui, vocês podem ler aqui, ó. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Olha o que ele era. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha isso, ferido de Deus, não é ferido dos homens, ainda que os soldados romanos o castigaram, mas ele era ferido de Deus. Aquilo era Deus fazendo, por amor a você e a mim. Ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Ele não foi para a cruz por causa do seu próprio pecado, mas por causa dos nossos pecados. Ele não tinha pecado nenhum, santo, cordeiro puro e imaculado, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Glória a Deus. E a irmã já até colocou aqui Romanos 8,30 para os irmãos também lerem. A palavra está descrita diante dos nossos olhos. A irmã perguntou Salmos, qual o número e versículo? Salmo 22, minha irmã. Salmo 22, no versículo de número 1 ao 6. Salmo 22, versículo de número 1 ao 6. É uma das mais importantes profecias messiânicas. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos que Jesus levou, ele não tinha pecado. Ele levou sobre aquela cruz os nossos pecados. Os nossos pecados. Peço aos irmãos que puderem colocar o salmo, coloquem aí para a gente. A paz de sua irmã Carolina, que bênção ter a irmã com a gente aqui, amém? Que Deus abençoe a irmã, toda a sua família, em nome de Jesus. Nosso irmão Rafael Gomes, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Carolina, qualquer dia, né, voltar aos cultos, chamar a irmã para estar ministrando aqui na igreja, para a gente, a palavra do Senhor, amém? Glória, foi uma bênção quando a irmã veio, e será uma bênção mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus elevou sobre si os nossos pecados. É o que Isaías responde. Ele responde aqui o clamor do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Então Isaías ele vai responder. Ele responde que ele desamparou, o Pai desamparou, porque ele estava vestido dos seus pecados. Jesus diz, tu és santo, Deus é santo. No versículo 3 do Salmo 22, Jesus fala a natureza do Pai. Tu és santo. Aí ele fala a condição que ele se encontra. Eu sou um verbo. Por que ele fala que eu sou um verbo? Não é porque as pessoas o desamparou. Ele diz, eu sou um verbo que eu estou levando sobre mim os pecados de todo aquele que foi escolhido, o pecado de toda a igreja, o pecado de todo aquele que crê está sobre mim. Então eu sou um verbo. Quando o Pai olha para ele, irmão, o Pai é santo. O Pai é santo, santidade. O Pai vê os nossos pecados. A ira do Pai se levantou contra quem? Contra o próprio Filho. A ira que havia se levantado contra você
ela mudou para o filho, porque o filho pegou de você todos os teus pecados e se vestiu deles. Pegou de mim todos os meus pecados e se vestiu dos meus pecados. Então a ira que estava sobre mim para me matar, me consumir, virou para o filho que estava na cruz. E toda a ira que me consumiria, que me mataria, foi sobre Cristo. E Cristo foi morto naquela cruz. Porém o evangelho não pode terminar aí. A gente é acostumado a falar sobre terminar aqui, que o Filho recebeu a ira de Deus e foi morto pelos nossos pecados. Não! Ele morreu, mas ao terceiro dia a Bíblia diz que ele ressuscitou. Por quê? Porque ele ressuscitou para a nossa justificação. Ali ele mostra a sua divindade, ali ele mostra todo o seu esplendor, a sua glória. Nenhum homem ressuscita por si próprio. Ali cai toda a heresia de que Jesus Cristo não é Deus, porque ele, como Deus, ele ressuscita a si mesmo. Ele se levanta daquela condição de morte e ele proclama para todo mundo ouvir: ele está vivo para a nossa justificação. Aquele que predestinou, a esse também chamou. Ele nos chamou, nos justificou, e aquele que justificou, a esse também glorificou. Ou seja, o Pai enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos com um corpo glorificado, todo aquele que crê, ele morrerá, passará da vida para a morte, mas a morte não terá poder de lançá-lo para o inferno. Ele ressuscitará dos mortos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele simplesmente vai direto com o Senhor e estará com o Senhor para sempre. E na segunda vinda de Cristo, os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor, no abrir e fechar de olhos. Nós temos uma esperança viva, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. Porque Cristo foi desamparado, você pode ter certeza que você não vai ser desamparado. Se você tem uma fé viva de que Cristo Jesus levou sobre si os teus pecados, se você crê nele de todo o seu coração, meu amado irmão, que ele é o Messias prometido, não com a fé do judeu. Hoje, infelizmente, a fé está completamente distorcida. O contexto de fé está completamente distorcido. Eles creem num Jesus das bênçãos. Eles creem num Jesus que pode resolver todo tipo de problema na vida deles. Eu não falo sobre esse tipo de fé. Ele pode fazer isso, e ele faz essas coisas, mas não é esta a fé salvadora. Eu quero que a gente entenda que a fé em Cristo é você olhar para você e ver alguém que é condenável diante dos olhos de Deus, de um Deus santo. É você olhar para você e dizer: eu sou um verme, porém Deus é santo. Ou seja, eu não serei recebido, eu serei desamparado. Mas olhar para Cristo e dizer: mas Cristo levou sobre ele os meus pecados, os meus pecados foram castigados em Jesus, então eu serei amparado, não pelos meus méritos, não pelas minhas obras, mas porque Cristo levou sobre si os meus pecados, pela obra de Cristo. Então você partirá dessa vida na confiança e na certeza da salvação. E quando seus olhos fecharem, a tua alma sairá do teu corpo, e os anjos virão receber você e te levar até o Pai. E estaremos para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Por quê? Porque os nossos pecados não podem nos condenar, porque já foram condenados. Não morremos em nossos pecados, morremos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. A Bíblia diz que o Filho de Deus também é semelhante a uma serpente levantada no deserto. Números 21, versículo 4, se alguém puder colocar para a gente, Números 21, versículo 4, a Bíblia diz também que o Filho de Deus, ele é semelhante a uma serpente levantada no deserto. Por causa da rebelião do povo de Israel contra o Senhor e da sua rejeição em questão à providência de Deus, Deus ele enviou serpentes abrasadoras entre todo o povo. E enviando essa serpente no meio de todo aquele povo, o povo começou a morrer. Muitos morreram. Contudo, por causa do arrependimento do povo, de uma grande maioria, do arrependimento do povo, e da intercessão de Moisés,
Deus mais uma vez providenciou a salvação daquele povo. Eles haviam sido mordidos, estavam todos envenenados, estavam todo mundo morrendo. Então eles se arrependem, porque quando eles olham para eles veem que estão envenenados e que vão morrer. Não há quem tire aquele veneno do seu corpo, foram todos picados, e não há quem tire aquele veneno do seu corpo. Então eles olham para eles e veem o que? Estamos condenados, e eles se arrependem. Glória a Deus. Um bom dia nossa irmã Magali Isabel, que Deus abençoe a irmã Magali poderosamente em nome de Jesus. A irmã já colocou ali o versículo, amém, irmãos? Então eles olham para eles e veem que eles estão numa condição de morte, porque eles foram picados pela serpente que o Senhor enviou. Estão todos em condições de morte. Eles veem que nada eles podem fazer. Nossa irmã também já colocou aqui, ó, tudo no versículo. Se algum irmão quiser procurar, já está aqui escrito nos comentários. Então, Deus deu uma ordem a Moisés. Deus diz assim: Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste. Ele então faz uma promessa, que todo aquele que olhar para ela viverá. Todos estão envenenados com o veneno da serpente, todos foram picados, todos. Quando olham para eles, vê condenação. Eles olham para o lado, vê um monte de gente caindo, morrendo. Mas agora Deus dá uma ordem a Moisés: levanta uma serpente de bronze, põe-na numa haste, e todo mordido que olhar para ela não morrerá. O veneno será tirado dele, ele será curado, e ele será salvo, ele não morrerá, a morte não alcançará. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro momento, pode parecer contrário à razão que Deus está fazendo aqui, meus amados irmãos. Quando você olha para isso, você vê e diz: como aquilo que curava foi moldado à semelhança daquilo que feria. Porém, nos mostra uma grande ilustração da cruz. Veja bem, os israelitas eles estavam morrendo com o veneno da serpente, da mesma forma que os homens morrem com o veneno dos seus próprios pecados. E quando o homem olha para o seu próprio pecado, não há o que ele faça para remover o seu pecado. Então o homem tenta se esconder de Deus, ele tenta fazer uma obra, ele tenta fazer caridade, ele tenta querer ser bonzinho, ele tenta de várias formas se vestir com folhas de figueira, com obras de suas mãos, e ele não tampa a sua nudez. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, como Deus é bom, meu irmão. Dá vontade de chorar. Fecha os irmãos, dá vontade de chorar. Meu Deus. Então Deus ele dá uma ordem a Moisés. Ele ordenou a Moisés colocasse a causa da morte numa haste, da mesma forma que Deus colocou a causa da morte na cruz. E qual é a causa da morte? Cristo? Não, os nossos pecados. O salário do pecado é a morte, e os nossos pecados estavam sobre Cristo naquela cruz. Sobre Cristo era a causa da morte. Então, quando aquele que olhasse para a haste, visse a serpente, era como se o veneno saísse dele automaticamente, e ele fosse curado. Hoje o Senhor ele diz: crê em mim, e será salvo tu e toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a Bíblia também diz que Deus ele se fez pecado por nós. Deus se fez pecado por nós. Romanos 5:21. Deus fez, se alguém puder colocar aí, Deus, ele o fez pecado por nós. Romanos 5:21. Na cruz, Cristo não se tornou pecaminoso, de forma alguma. Antes, os nossos pecados foram imputados sobre ele. E Deus o considerou culpado. Meu Deus. Ele não se tornou pecaminoso na cruz, mas os nossos pecados foram imputados sobre ele.
E ele se tornou culpado pelos nossos crimes. Nós cometemos o crime e ele foi penalizado. Nós cometemos o crime e ele recebeu a culpa dos nossos crimes, dos nossos delitos. E Deus o tratou com o juízo que nós merecíamos. Deus o tratou com o juízo que nós merecíamos. Deus considera os pecadores como justo quando? A irmã Magali já colocou aqui, olha lá, Romanos 5:21. Amém, irmãos? Então Deus considera os pecadores como justo quando? Fica uma pergunta: quando é que Deus considera os pecadores como justos? Quem pode colocar aqui nos comentários? Quem pode responder? Para você pensar. Quando é que Deus considera os pecadores como justos? Quando é que a nação de Israel não morreria? O que eles deveriam fazer para não morrer? Era quando que o veneno não tinha poder, o veneno era tirado deles, quando eles olhavam para a serpente de bronze. E quando é que os pecadores são considerados como justos? Quando eles se unem a Cristo. Romanos 5:21, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vida eterna, mediante Jesus Cristo. Mediante Jesus Cristo. Ele se fez pecado por nós. Glória a Deus. Então Deus ele considera os pecadores como justos quando eles se unem a Cristo. Essa é a grande troca do Evangelho. Cristo assumiu os meus pecados, os nossos pecados, e nós, pela graça, mediante a fé, recebemos a sua justiça. Cristo, esta é a grande troca do Evangelho. Cristo se vestiu dos meus pecados, aleluia, e eu me vesti da sua justiça. Meu Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é a resposta. Esta é a resposta. Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para a gente terminar, Levítico capítulo 16, versículo 21, 22. Na antiga aliança, eles pegavam 2 bodes. O primeiro bode, eles sacrificavam. O outro, eles colocavam as mãos sobre a cabeça do bode e oravam. Eles oravam e todos os pecados do povo de Israel iam para o bode. Era um símbolo, uma simbologia, como estudamos ontem. E eles soltavam aquele bode, levando todos os pecados da nação de Israel. Não, eles sacrificavam esse bode, perdão. Eles pegavam 2 bodes. O primeiro, eles colocavam a mão sobre, o sacerdote colocava a mão na cabeça do bode, orava, e os pecados da nação iriam sobre aquele bode. E eles sacrificavam o bode. Era um símbolo. O outro bode, eles faziam a mesma forma. Só que eles soltavam o bode no deserto. E aquele bode, ele que estava solto no deserto, ele andava desamparado até a morte, sozinho, solitário, sofrendo até a morte. Mas o que ele está levando? Os pecados de toda a nação de Israel, o qual o sacerdote colocou a mão sobre a cabeça daquele bode e orou e transmitiu todo o pecado da nação sobre aquele bode, símbolo de Cristo. E ele soltava no deserto, e ele ia errante pelo deserto até a morte. Ele sofria sofrimentos inexplicáveis até a morte. Por quê? Porque ele está levando os pecados da nação. Era um símbolo. Aqui fala sobre Cristo.
Cristo ele levou os nossos pecados e morreu na cruz desamparado, para que hoje pudéssemos dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero finalizar dizendo isso para você. Quero terminar dizendo isso para você. Você é muito amado. Você é muito amado. Aqui está o versículo, nosso irmão colocou. Agradeço a todos os irmãos que cooperam com a gente, sempre colocando os versículos, comentando. Então, o que Cristo fez por nós, meu irmão, é algo inexplicável. Não troque Jesus. Não abandone. Passe o que for preciso passar. Ah, mas é muita humilhação. É o caminho que continuará apertado o resto das nossas vidas. O problema é que muitas das vezes a gente quer ser tratado bem. Muitas das vezes a gente está ao contrário de Cristo. Jesus não disse porque a multidão me desampara, porque meus amigos me desamparam. Jesus disse porque tu, Senhor. A nossa preocupação deve estar em agradar a Deus e não desagradá-lo. Essa é a nossa preocupação. E como agradarei a Deus? Obedecendo os seus mandamentos, negando a mim mesmo, caminhando por este caminho apertado que às vezes me traz dor, às vezes cansaço, sobrecarregados estamos. Porém iremos até Ele. Caminho onde há quedas, onde há falhas, porém se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Talvez tu cometeu uma injustiça, mas Ele é fiel para te purificar da injustiça. Tu cometeu o pecado, Ele é fiel para perdoar o pecado. Por quê? Porque o pecado foi castigado na cruz. Não há condenação. Nós temos uma porta aberta, podemos nos adentrar no Santo do Santo, podemos nos achegar ao Senhor a qualquer momento, a qualquer hora, em oração, e Ele nos perdoará. Ele nos perdoará. Ah, mas pastor, eu sou muito pecador. Irmão, não importa quão pecador você é. Jesus disse assim para nós, entre nós. Os discípulos disseram, Senhor, quantas vezes devo perdoar, meu irmão? Jesus disse assim, 70 vezes 7 no dia. 70 vezes 7 no dia. Ou seja, toda vez que o teu irmão pecar, se ele vier até ti, arrependido, perdoe-o. Agora, se ele manda homens como nós, falhos, perdoarmos, manter a comunhão, ele tem o prazer de ver a gente ter comunhão com o outro, perdoando um ao outro. Imagina ele, quantas vezes ele não nos perdoará por dia. E Deus não é aquele que perdoa e está com raiva de você. Não, isso é a gente que faz. Deus perdoa e lança no mar do esquecimento. Nossa irmã colocou aqui, ó, igual aquele louvor do irmão Lázaro, eu te amo tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, quero ser teu Deus. Perfeito. 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 Esse é o prazer de Deus. O Deus que ama a comunhão entre os irmãos, ama a nossa comunhão com Ele. Por isso Ele está sempre disposto a nos perdoar. Sempre disposto a nos perdoar. O que devemos fazer é abrir os nossos olhos para a palavra dEle. Pois lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. O Senhor, nesse caminho apertado, te sustentará. O que devemos fazer é não rasgar as nossas vestes. O que devemos fazer é rasgar o nosso coração. Rasgai o vosso coração e nós vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo. Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, olha isso. Ele é tardio em irar-se e grande em beneficência e se arrepende do mal. Joel, capítulo 2, versículo 13, fala sobre isso. Tardio em irar-se e grande em beneficência. Ele não tem ira contra você. Ele quer que você se arrependa no caminho. Filho de Deus. Ele só quer
que venhamos manter uma comunhão com Ele. É isso que Ele quer, que venhamos manter esta comunhão com Ele. E que nada rompa essa comunhão. Nada. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí Ele vai dizer assim sobre o povo dele: então eu ouvirei do céu e eu perdoarei os teus pecados, e tem mais, eu sararei a sua terra. Meu Deus. 2 Crônicas 7,14. Deus ama a tua vida, Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família, e Ele demonstrou esse amor enviando o Filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça. Se você crê, irmão, você não vai perecer. Você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do inferno, você não precisa ter receio de nada. Você vai morar no céu. Porque ninguém crê se Deus não plantar nele a fé. Ninguém olha para Deus, ninguém responde a Deus, ninguém obedece os seus mandamentos se o Espírito Santo não o regenerar. Ninguém terá prazer na lei de Deus se o Deus da lei não habitar em seu coração, em sua vida. Então, se você tem prazer na lei de Deus, se você ama a Deus, você tem prazer na lei, então você não estaria aqui agora. Eu não estou te prometendo casa, não estou te prometendo carro, não estou te prometendo riqueza, eu não estou prometendo nada para você, não estou dizendo nem que a tua vida vai mudar, eu não estou dizendo, estou falando sobre a cruz, estou falando sobre Cristo. O estudo de hoje foi: porque tu me desamparaste? E a resposta foi: para que nós pudéssemos ser amparados. Deus desamparou Cristo pelos nossos pecados, então não está sendo nada prometido para você, a não ser o reino de Deus. Aleluia! E você está aí até agora por quê? Porque você é filho, você é herdeiro, você é a menina dos olhos de Deus, você é a noiva do Cordeiro. Você não é qualquer um. Pessoas podem te ver como qualquer um, mas os olhos de Deus que te guia te vê como noiva, te vê como herdeiro. Então você não pode desfalecer na caminhada, você tem que continuar caminhando. Talvez está difícil, meu irmão, talvez está difícil, e Deus pode até reverter, mudar completamente a tua vida, a tua história de uma forma poderosa amanhã, mas eu não quero falar isso. Deus pode fazer isso, e se Ele fizer, eu vou me alegrar com você. Me conta a bênção. Mas eu quero só falar para você: não desfaleça o teu coração. Seja constante, sempre abundante na obra do Senhor. Continue seguindo o Senhor, continue adorando a Deus, continue buscando a sua vontade, continue buscando conhecer a Deus e a sua vontade, continue buscando o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que será acrescentado sobre as nossas vidas as demais coisas. Eu termino aqui dizendo: você é muito especial para Deus. Você é muito especial para Deus. Ele te amou tanto que, mesmo você sendo pecador, virando as costas para Ele, o desprezando, Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz por causa dos teus e dos meus pecados. Amém? Que possamos adorar a Deus, porque Ele é digno. Toda vez que você estiver num culto, ou estiver na sua casa, ou estiver em qualquer lugar, num monte, ou estiver em qualquer lugar, e você pensar, uma seta vir sobre a tua mente, dizer: não adore não, porque você é falho, não adore não, porque você pecou. Lembre-se sempre, toda vez que uma seta vier dizendo: não adore a Deus, você não é digno, lembre-se e diga: eu não adoro a Deus, Satanás, porque eu sou digno. Eu adoro a Deus, porque o meu Deus é digno de toda a minha adoração. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, bendizemos, engrandecemos e glorificamos o Teu nome. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado. Nós amamos o Senhor, amamos a sua lei, queremos conhecer a Ti e a sua vontade.
e nos aprofundar no conhecimento do Senhor. Por isso estamos aqui neste estudo todos os dias, às 9 horas, 9h30 da manhã. Pedimos que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós somos muito falhos. Nós não somos dignos nem de ser ouvidos pelo Senhor. Não somos dignos. O que merecíamos era a morte eterna. O que merecíamos, na verdade, é o castigo eterno. Realmente é o que nós merecíamos. O fogo eterno, a ira do Pai. Mas, Pai, em nome de Jesus, é nesse nome que nós nos aproximamos de Ti. No nome do Teu Filho amado, que Tu disse para João naquele batismo. É no nome do Filho amado que nós nos aproximamos de Ti e buscamos uma comunhão com o Senhor. No nome de Jesus, que lá na cruz o Senhor castigou os meus pecados. Agora eu sei, Pai, porque a Bíblia me revela que quando o Senhor olha para mim, não vê mais os meus pecados. O Senhor me vê vestido da justiça de Seu Filho amado. O Senhor vê Cristo em mim. E esta é a esperança da glória. Obrigado, Santo Deus, por ter me curado do veneno que causaria a morte. Obrigado, Pai, por ter me amado com amor inigualável. Obrigado pela Sua presença aqui nesta manhã. Peço que o Senhor visite corações, mentes que todos os dias são apunhaladas pelo passado. Que o Senhor visite consciência. Que todos os dias o galo canta, mas que hoje seja liberto pelo poder da palavra de Deus. Você é filho. Que Teu Espírito Santo possa fazê-lo entender que ele é filho e ela é filha, independente de qualquer coisa. Que os portais eternos, o céu está aberto para que ele se aproxime em oração e receba o perdão. Pai, continue dando sabedoria ao Seu povo, entendimento da Sua palavra, e que possamos ter paz no nosso coração e esperança da glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu termino dizendo aos irmãos: viva em prol a vinda de Cristo. Viva a tua vida em prol a segunda vinda de Cristo. Jesus voltará como um vestir entre as nuvens e nos arrebatará, e será enxugado dos nossos olhos toda a lágrima. Amém. Irmãos, se os irmãos puderem compartilhar essa live, eu creio que vai abençoar muitas pessoas, que possamos continuar estudando a palavra do Senhor. Todos os dias estaremos aqui estudando a palavra a partir das 9 horas da manhã, amém? Eu conto com os irmãos, uma bênção estar aqui com vocês. Quero aqui falar nossa irmã Beatriz, que Deus abençoe a irmã Beatriz, nossa irmã Carol, uma bênção de Deus, né, nas nossas vidas. Que Deus abençoe a irmã Carol. Glória a Jesus pela sua vida, irmã. Também nossa irmã Jocinelli, amém? Que ministra o louvor aqui na igreja. Que Deus abençoe a nossa irmã Jocinelli, que é uma bênção também aqui da família Caminho da Salvação. Que Deus abençoe a irmã Laís, toda a sua casa, toda a sua família, grandemente. Muito obrigado por colocar os versículos, por nos ajudar aqui na obra também. Que Deus abençoe, né, Dora Silva, grandemente. Que Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Vou até aumentar um pouco o fundo musical. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilha de Deus para nós. Que Deus abençoe todos aqui presentes. Nosso irmão, amigo Mateus Henrique. Deus abençoe poderosamente a sua vida, meu irmão. Olho para você e eu só tenho que dizer: milagre de Deus, irmão, é um milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Vários irmãos, várias pessoas aqui com a gente. Irmã Magali, né, colocou até no comentário: já estou aqui esperando. Que Deus abençoe a irmã. Fico muito feliz de ver a irmã com a gente, né, estudando a palavra junto com a gente. Conto com a irmã amanhã de novo. Vários outros irmãos estão com a gente. Que Deus abençoe
todos os irmãos, irmão Danilo, irmã Janaína, grandes amigos que moram no meu coração. Deus abençoe a todos vocês, que possamos ter um dia maravilhoso, um feriado abençoado, um final de semana glorioso, e que a bênção de Deus seja sobre as nossas vidas, seja sobre a nossa casa e seja sobre a nossa família. No sábado, amanhã, eu estarei ministrando a palavra de Deus lá na rua de Ribeirão Preto. Eu peço aos irmãos que, se estiverem na live, não sei o horário certinho, mas vou passar depois o horário, se estiverem na live ao vivo, que compartilhem o Evangelho, compartilhem, vamos levar a palavra de Deus para mais pessoas, amém? Para que o Evangelho alcance as pessoas que estão ainda lá aprisionadas pelo diabo, para que elas possam ser como nós fomos, transportadas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, amém? E orem por mim, orem pela minha casa, orem pela minha família, e que Deus os abençoe. Inscreva-se no meu canal no YouTube, amém? Compartilhe os vídeos, lá tem vários estudos também, eu creio que vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Um abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, até amanhã, em nome de Jesus.